Shalom pessoal e bem-vindo ao nosso canal, que também é seu canal. E hoje, a pedido de muitas pessoas, vamos estar falando sobre Torá. Você aí sabe o que significa a palavra Torá? Você sabe quais são as curiosidades dessa palavra tão conhecida tanto nos meus judaicos quanto nos meus cristãos? Sim, estou falando sobre também isto aqui. Sabe o que é isto? Não sabe? Então fique no vídeo, não pule, será curto e você aprenderá muitas coisas interessantes sobre esse termo. Então não se esqueça, antes de prosseguir, já clica no botão aí embaixo para se inscrever, ativa os sininhos da notificação, deixe seu gostei, seu ahavte, gostei em hebraico, e também deixe um comentário, porque você fazendo isso fará com que o YouTube entenda que o nosso material é bom e mandará os nossos vídeos para mais pessoas. Então, te peço, curta, comente, compartilhe e fique com o vídeo logo após a vinheta. Muitos cristãos, erroneamente, dizem que a palavra Torá significa lei e usam isso em pregações, em estudos, falando sempre a Torá, a lei de Moisés, a Torá. Mas afinal, o que significa a palavra Torá? Essa palavra Torá, que é uma palavra muito conhecida no meio cristão e também no meio judaico, é uma palavra que provém de outra palavra do hebraico. Sim, a palavra Torá provém do termo hebraico Yará. E o termo hebraico Yará significa instrua, dirija, guie. Portanto, o primeiro erro que cometem ao falar sobre Torá é dizer que a palavra Torá significa lei. Não, a palavra Torá não significa lei. A palavra Torá significa instrução, significa caminho, instrução. A Torá, como nós conhecemos, como estamos habituados, é certo que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada ou do Taná. Aqui eu estou com uma Bíblia hebraica, a Stuttgartense, e ela tem aqui atrás as 3 divisões do Tanar: Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, os profetas e os escritos. Por quê? O acróstico Tanar significa Torá, Neviim, Ketuvim. Agora, quando falamos de Torá, em referência aos 5 primeiros livros que aparecem no Tanar ou na Bíblia hebraica, é normal que se use Sefer Torá. Sefer, uma palavra hebraica que significa livro. Sefer Torá, ao pé da letra, seria o livro da Torá, o livro Torá. Mas o nome para Pentateuco, o nome em hebraico para Pentateuco é Humash. Humash vem de Hamesh, que é 5 em hebraico. Humash seria então os 5 primeiros livros do Tanar, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Quando olhamos para a Bíblia que conhecemos e vemos os nomes Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses nomes até parecem fazer sentido, pois eles vêm do grego, da tradução da Bíblia hebraica para a Septuaginta, a tradução dos 70. E os nomes dos livros foram dados também nomes gregos. Gênesis, que é a gênese, o início de tudo. Éxodos, ou Êxodos, que seria a saída do povo do Egito para a terra de Israel. Levítico, em menção à família de Levi. Números, por causa das contagens que houve enquanto Moshe Rabbeinu estava no deserto, e Deuteronômio, que vem de um discurso posterior. Porém, dentro do Tanar, ou dentro da Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros não têm títulos como esses. Portanto, dentro do Tanar não existe livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio com esses nomes. Por quê? Os livros do Tanar, eles seguem uma regra base para nomeá-los. Que regra é essa? Cada primeira palavra que aparece no livro é também o seu nome, é também o seu título. Então, as primeiras palavras do Gênesis são Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, qual que foi o nome dado ao livro de Gênesis? Bereshit. No livro de Êxodo, as primeiras palavras são Eile Shemot. Eile Shemot, qual que ficou sendo o nome do livro? Shemot, significa os nomes. E assim sucessivamente. Então, os 5 livros da Torá, nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E há um segredo escondido já dentro dos 5 nomes dos livros do Sefer Torá ou do Humash, do Pentateuco. Porque os 5 nomes desses livros formam uma frase que, na verdade, é um resumo de tudo que há dentro dessa coletânea de livros. Onde nós temos Bereshit, no princípio, Shemot, os nomes, Vaikra, e chamou, Bamidbar, no deserto, Devarim, palavras. Juntando tudo fica Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. No princípio os nomes chamou no deserto e lhes deu palavras. No princípio os nomes chamou no deserto e lhes deu a Torá. No princípio Deus chamou os nomes, em referência aos 12 nomes, que são os filhos de Jacó, e lhes deu Torá, lhes deu palavras. Você sabia que essa palavra Torá, ela não aparece dentro da Bíblia como referência à lei de Moisés ou aos 5 livros da Bíblia, com exceção de um texto que está no Sefer Devarim, Perek Aleph. Sefer Devarim, Perek Aleph, Pasuk Re, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5, diz assim, já lá na parte finalzinha do verso: Moav, Ho'il, Moshe, Be'er, et a Torah Hazot, Lemor. E em Moab, Moisés começou a explicar a lei, a Torá, as instruções, essas instruções, dizendo: Adonai Eloqueinu, Diber, Eloheinu, o nosso Deus, disse a nós e tan. Assim continua. Então, esse texto é o único dentro da Torá aonde vai aparecer a palavra Torá ou Torá, fazendo menção ou dando luz ao livro, às leis de Moisés. Estes 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, o Humash, Sefer Torá, o Pentateuco, eles na verdade são representantes de Teshuvá. A palavra Teshuvá, que é a palavra hebraica para arrependimento, retorno, são os representantes. Através desses livros é que se pode se fazer Teshuvá. E nós temos dentro dessas palavras os mandamentos, os mitzvot, as mitzvot do Eterno. E há muita discussão sobre quantas são, mas usa-se atualmente os preceitos do Rambam, de Maimônides, que catalogou todas as mitzvot da Torá. E segundo o Rambam, de acordo com Maimônides, existe na Torá 613 mitzvot. Então, quando Moshe Rabbeinu, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as palavras, as 10 palavras, que é conhecido como Decálogo, ele não recebeu apenas 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos seriam apenas a estrutura de onde os outros mandamentos estariam acoplados. E ao todo Moisés então teria recebido 613 mandamentos. E esses mandamentos estariam divididos em mandamentos bons e mandamentos maus. Dos 613, nós temos 365 mandamentos maus. E nós também temos 248 mandamentos bons. Mas o que seria isso? Mandamentos maus e mandamentos bons? Eu já vou te explicar. Quando o ensino judaico, quando os mestres dizem que existem mandamentos bons e mandamentos maus, eles fazem isso para dividir em 2 categorias. Mandamentos que começam com o termo AC e mandamentos que começam com o termo lota AC. Mandamentos que começam com o termo faça e mandamentos que começam com proibição, não faça. Então existem mitzvot AC e mitzvot lota AC, mandamentos para fazer
e mandamentos para não fazer? Mandamentos bons e mandamentos maus? Quando olhamos os mandamentos maus, que temos 365, que é o mesmo número de dias de um ano solar, 365, é como se a Torá estivesse dizendo que a cada dia do ano nós temos um lembrete da Torá ministrando ao nosso coração, dizendo: não faça preceitos maus, não faça isso, não faça aquilo, não cometa pecados, não cometa falhas. Todos os dias é como se a Torá estivesse dizendo: não cometa erros perante Elohim, não cometa erros perante Hashem, não cometa erros perante o Senhor, o Eterno. E nós temos também 248 mandamentos bons, que é a mesma quantidade de ossos que temos no corpo humano, que é como se a Torá estivesse dizendo que cada um dos nossos membros estivesse falando a nós mesmos para que nós façamos e cumpramos os preceitos da Torá. Então temos mandamentos bons, 248 mandamentos bons, e 365 mandamentos maus, ao totalizando 613 mitzvot, 613 mandamentos. Outra questão interessante quando falamos de Humash, de Sefer Torah, de Pentateuco, que eu gosto muito, é porque a primeira letra que aparece na Torá, a primeira letra que aparece no primeiro livro da Torá, no primeiro versículo, é a palavra Bereshit, que começa-se com a letra Beit. A última letra da Torá é a letra Lamed, que é a palavra Israel. Portanto, nós temos duas letras, uma marcando o início e uma marcando o fim da Torá, do Humash. Bet e Lamed. Bet e Lamed, quando nós colocamos eles para formar uma palavra, forma-se a palavra Lev. E a palavra Lev significa coração. Dando assim entender à luz da Torá, que a Torá ela é também o coração do povo judeu, o coração daqueles que amam a palavra do Eterno, todos aqueles que amam a sua palavra. Ela é o seu coração, ela quem bombeia sangue, ela quem bombeia vida para todos os seus membros, para todo o seu corpo. É a Torá. Se perdermos a Torá, perdemos tudo. Se perdemos a Torá, não temos nada. Eu sei que a nossa Bíblia, tá na Bíblia Sagrada, Bíblia Cristã, o último livro da Bíblia seria o livro de Malaquias. Do Primeiro Testamento seria Malaquias. Porém, no Tanar, o último livro é o livro de Crônicas, porque ali também, cronologicamente, seria o fim daquele período. Tudo terminou com a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. E os profetas estão inseridos no meio dessa história. Então, o último livro do Tanar seria o livro de Crônicas. E a nível de curiosidade, quando Moshe Rabbeinu, quando Moisés sobe o Monte Sinai, de acordo com o judaísmo, de acordo com as tradições, com os mestres, Moisés recebeu não uma Torá, mas Moisés recebeu 5 Torás. Você sabia disso? Que Moisés, quando subiu ao monte, Deus entrega para ele 5 Torás? Nós temos a Torá escrita, que é o Tanar, aquilo que estamos habituados a ler. Mas nós também temos a Torá oral, que a Torá oral seria um manual para se interpretar a Torá escrita. Um exemplo, Deus falou para Moisés, para que os filhos de Israel colocassem tefilim, para que eles colocassem no meio de suas testas, nos seus braços, né, atando no meio de suas mãos. Mas o que é tefilim? Como fazer tefilim? Isso está explicado na Torá oral. Nós temos a Torá escrita, a Torá oral, a Torá mística, que seria a Kabbalah e o Zohar, a Torá mística. Nós temos também os Midrashim e as Haggadot. Então nós temos Haggadot, Midrashim, Kabbalah, Torá oral e Torá escrita. 5 Torás que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. A Torá oral ela era proibida de ser escrita, tinha que passar de geração em geração. Mas como o povo judeu eles sempre estavam na dispersão, na galut, e o hebraico morria e ressuscitava várias vezes, foi-se necessário então escrever essa Torá oral para que não se perdesse aquilo que o Eterno. O conteúdo da Torá está dividido em parashás, parashiot. Parashá, parashiot. A palavra parashá significa porção, e parashá seria a porção semanal da leitura da Torá. Porque todos os sábados, nas sinagogas, o judeu ele vai ler uma porção da Torá. Existem 54 parashiots,
que é a mesma quantidade de semanas que há no ano. 54 semanas, 54 parashiot, 54 porções da Torá para ler semana após semana. E a cada ano, um judeu termina de ler um ciclo da Torá. Então, um judeu que tem seus 30 anos de idade, ele já leu, se ele for religioso, se ele vai até a sinagoga, ele já leu pelo menos, no mínimo, umas 27, talvez 25, 24 vezes a Torá. Umas 25 a 23 vezes a Torá, porque todos os sábados na sinagoga é lida uma porção da Torá. E o judeu termina ao longo do ano de ler toda a Torá, repetida e repetidas vezes, todos os anos da sua vida. Essas parashiot, cada uma delas tem um nome. E quando se vai citar um texto da Torá, não precisa se falar capítulo ou versículo onde se encontra. Apenas cita-se o nome da Parashá. Por exemplo, Parashá de Noah, Parashá de Noé. Parashá, que é a minha preferida, Parashá Lech Lechá, que vai do capítulo 12 de Bereshit até o capítulo 17. Parashá Lech Lechá, que vai contar a história de Abraão, aonde Deus vai dizer para ele, Abraham, Lech Lechá, sai por ti mesmo, quando Deus vai chamar ele da casa de seus pais. E ao final da leitura da Torá, tem uma festa que acontece no 8º dia após Sukkot, que é a festa de Simchat Torá. Simchat Torá é a alegria da Torá. Você vai ver um vídeo aqui agora de como é uma dessas festas dentro de uma sinagoga judaica. Esta festa, Simchat Torá, ela ocorre no final da leitura das 54 parashiot. Quando se conclui a leitura de toda a Torá, então o povo judeu eles fazem uma festa em comemoração, porque eles conseguiram por mais um ano ler toda a Torá, todo o Sefer Torá, todo o Humash. É uma festa de muita alegria. E eles pulam, eles dançam, eles gritam, eles cantam. Parece-se muito com Meler Davi, quando traz a Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, para dentro de Jerusalém. Ele também pula, rodopia, salta, ele se abre inteiramente na presença do Eterno. Assim também o povo judeu faz quando se termina um ciclo de leitura da Torá. Eles abrem o seu coração por inteiro diante do Eterno para comemorar assim mais um ciclo de leitura da Torá. Que alegria! Enquanto muitas pessoas vibram, pulam de alegria por alguma conquista que tiveram, até às vezes material, o povo de Israel pula e grita diante do Eterno todas as vezes que eles conseguem terminar de ler a Torá. Hoje nós temos a Torá em um livro assim como esse, ou em um livro assim como esse, nós temos Tanakh, a Torá. Mas, na verdade, eu tenho aqui uma réplica. Era assim que ficava a Torá. A Torá ela ficava em um rolo como esse, um pergaminho como esse, e assim enrolando uma parte e desenrolando outra, para que se pudesse fazer a leitura
e existiam várias regras para se confeccionar esse tipo de pergaminho. É muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, entrando em uma sinagoga, achou o lugar onde estava escrito o texto de Isaías, ou seja, ele procurou nos rolos e assim aconteceu. Então, é muito interessante saber que uma simples palavra Torá nos revela tantos segredos, tantas curiosidades como essas. E eu fico muito feliz em poder estar compartilhando isso com vocês. E eu quero terminar o vídeo de hoje com as palavras do Rabi Akiva, que disse assim: se a água que é tão mole pode furar uma pedra que é tão dura, as palavras da Torá, que são tão concretas, certamente poderão deixar a sua marca em meu coração sensível. Então, que as palavras da Torá possam realmente guiar você até os caminhos do eterno. Eu fico por aqui, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário e coloque aí embaixo nos comentários qual tema de vídeo você quer ver por aqui, que nós vamos gravar para você. Amém? Até mais, em hebraico se diz Lehitraot.